Boa noite, amados irmãos. Estamos aqui mais uma vez com essa live ao vivo. Live hoje destinada mais uma vez às mulheres, onde eu, missionária Valéria, representando o movimento Big Mia, recuperando a identidade da mulher cristã, estou aqui com você para falar um pouquinho hoje sobre esse tema que já foi colocado aí, você pode verificar, o respeito humano. Então, vou estar falando aqui com as mulheres, lembrando que estou fazendo uma série de lives para as mulheres, onde Deus colocou no meu coração a necessidade de que as mulheres pudessem aí experimentar também daquilo que Deus tem para nós, né? Hoje nós vivemos numa situação muito difícil nos dias atuais, onde por conta de inúmeras dificuldades, as mulheres estão aí perdidas, sem saber o que fazer, sem direção. Então nós estamos aqui para meditar um pouquinho sobre as coisas de Deus, né? Por isso, você pode reparar aí nas nossas divulgações, onde eu estou colocando o movimento Big Mia, um novo jeito de ser mulher. Então, onde Deus, pelo poder do Espírito Santo, nos fará mulheres novas, né? Onde nós poderemos aí, pelo poder do Espírito, nascer da água e do Espírito. Por isso, seja muito bem-vinda você, mulher. Você que não é mulher e está chegando para ver essa programação, fica aí conosco. Você, homem, também pode ouvir, pode nos ajudar a divulgar para inúmeras mulheres. Você que sabe que de alguma mulher que esteja passando por necessidades, que precisa ouvir uma palavra de encorajamento, uma palavra de direção, nos ajude a divulgar para essas mulheres, para que inúmeras mulheres sejam alcançadas pelo poder de Deus, amém? Então, vamos estar falando um pouquinho hoje sobre o respeito humano. E o tema desta noite é o significado do respeito humano e a natureza do respeito humano. Vamos entender um pouquinho o que nós, mulheres, precisamos entender sobre o respeito humano, que muitas vezes nós sofremos aí de inúmeras enfermidades emocionais ou físicas. Muitas mulheres aí chegam até a tirar mesmo a própria vida, né? Mulheres que cometem suicídio, mulheres que desistem do seu matrimônio, desistem de seus filhos, simplesmente por conta disso, por conta do respeito humano. Então, nós vamos entender um pouquinho o que é que a igreja diz sobre isso para nós, amém? Lembrando que essa meditação é uma meditação sobre um ensinamento do cônego da Igreja Católica Apostólica Romana, por isso é um ensinamento cristão da Igreja Católica. Então, você pode ficar tranquilo que tudo aquilo que você ouvir da missionária Valéria, do missionário Rafael, do movimento Big Mia, do movimento Mudança Radical, movimento Formadei, Voluntários de Amor, Comunidade de Chamas Abrasadoras, enfim, tudo aquilo que nós falamos é direcionado dentro da doutrina da igreja, da sagrada tradição e da sagrada escritura. Então, fique tranquilo que não é um pensamento nosso, não é um pensamento subjetivo, mas é um pensamento objetivo que vem diretamente do coração de Deus. Então, que Deus abençoe sua vida. Sejam muito bem-vindos, vocês todos que estão chegando. Não consigo falar, ainda estou sozinha aqui, o Rafael vai chegar daqui a pouco. Nós vamos fazer uma outra live depois dessa. Por isso, me perdoe se eu não disser o nome de todo mundo, nem vou falar para que ninguém seja aí esquecido, ou então que pense que nós estamos dando preferência para um e não para outros. Todos vocês que estão chegando são muito bem-vindos. Por isso, que Deus nos abençoe nessa noite. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Lembrando você, sou a missionária Valéria, estou à frente do movimento Big Mia, movimento destinado para mulheres, recuperando a identidade da mulher cristã. Amém? Então, vamos falar um pouquinho do respeito humano. O que é o respeito humano? É a vergonha daquele que não se atreve a manifestar os seus sentimentos religiosos e piedosos. Então, nós que somos mulheres cristãs, nós temos respeito humano, não quando você respeita a pessoa, porque é claro que todas as pessoas são dignas de respeito, todas as pessoas merecem a dignidade de suas próprias vidas, são dignas em Cristo Jesus, lavadas pelo sangue do Cordeiro. Mas nós estamos falando agora do respeito humano, que significa a vergonha de expressar os nossos sentimentos religiosos e os nossos sentimentos piedosos. Quantas mulheres hoje, diante de todo esse mundo que nós vivemos,
Mulheres têm vergonha de serem mulheres de Deus. Quando estão na igreja, é uma coisa. Estão fora da igreja, é outra. Fora da igreja, nos seus lares, até mesmo com a sua família, não tem coragem de expressar os seus sentimentos religiosos. Sabem dentro de si que algumas situações são erradas, sabem que algumas situações são contrárias à vontade de Deus, sabem que algumas situações são contrárias até mesmo àquilo que a igreja ensina, mas têm vergonha de expressar aquilo que realmente acreditam. Então, Deus quer levantar mulheres corajosas, mulheres que realmente assumam a sua identidade cristã. Mulheres que realmente sejam de Deus, tanto na igreja quanto fora da igreja. Não é vergonha ser de Deus. Não é vergonha expressar os nossos sentimentos religiosos, os nossos sentimentos piedosos. Não é vergonha rezar o rosário, não é vergonha rezar, ir à Santa Missa, não é vergonha confessar, não é vergonha participar de grupo de oração, de comunidades, não é vergonha fazer parte de pastorais, de movimentos, de institutos religiosos, de confrarias, de congregações. Não, não é vergonha. Mesmo que hoje, assim como a palavra de Deus diz, no mundo jaz o maligno, amado, isso é muito forte, porque a Sagrada Escritura nos ensina, sim, no mundo jaz o maligno, mas o maligno que jaz no mundo está debaixo dos pés de Jesus. Então, nós precisamos entender essas verdades. Não é vergonha para você, mulher, ser de Deus. Algumas pessoas olham para mim muitas vezes e ficam até acanhadas, né? Porque é como, às vezes, com certeza já deve ter acontecido isso com você, mulher. De repente você chega num lugar, a pessoa para de falar, para de fazer o que está fazendo. E durante muito tempo, eu me recordo quando a minha mãe era viva, minha mãe dizia para mim assim, Valéria, você não percebe que as pessoas não gostam desse jeito que você está agora, que as pessoas não entendem essa sua conversão, não entendem essa sua mudança? Eu quero dizer para você, meu filho, muito mais do que as pessoas não entenderem a minha conversão e não entenderem a minha mudança, é eu perder a salvação em Cristo Jesus. Porque eu acredito na vida eterna, eu acredito na ressurreição, eu acredito que Deus tem um lugar reservado para mim onde não haverá choro e ranger de dentes. Eu acredito que um dia o Senhor me considerará a recompensa por ter nessa vida dado a minha vida para Jesus, por ter passado tanto tempo servindo ao Senhor, por não ter me arrependido, por ter perseverado até os dias de hoje, por força da graça de Deus e não por mérito meu. Mas, meu amado, nós mulheres precisamos ser de Deus. Nós, mulheres, assim como eu tenho postado aí várias vezes, e você vai começar a ouvir as lives que eu estou fazendo, você vai entender, nós somos femininas, nós não somos feministas. Nós somos mulheres que nos submetemos à vontade de Deus. Nós estamos submissas, como você nos vê as postagens ultimamente, seja mulher bigmia, um novo jeito de ser mulher, seja uma mulher da palavra. Nós somos mulheres da palavra, nós somos mulheres que tivemos um encontro pessoal com Jesus, nós não somos melhores do que ninguém, não, nós não somos melhores do que outras mulheres, não, nós apenas encontramos um Deus vivo, ao qual nós nos apaixonamos, ao qual nós demos a nossa vida, ao qual nós queremos servir, ao qual nós queremos aí viver a sua palavra, viver os seus ensinamentos. Nós temos esse direito, nós temos essa liberdade, nós vivemos num país onde a liberdade, muitas pessoas dizem a liberdade de expressão, né? Pois bem, nós temos a liberdade de também expressar a nossa fé, expressar os nossos sentimentos religiosos, expressar a nossa piedade. Não é vergonha andar com o texto na mão, não é vergonha rezar o texto em família, não é vergonha, meu amado, isso não é peso para nós, isso é libertação, é graça, é glória, é honra, é louvor, é adoração, é um coração submisso à vontade de Deus, é um coração que ama Deus. Por isso, respeito humano é a vergonha daquele que não se atreve a manifestar os seus sentimentos religiosos e piedosos. Então, se você, mulher, diz que acredita em Deus, mas tem vergonha de expressar esses sentimentos perante a sociedade, até mesmo perante os seus familiares, o seu marido, o seu esposo, o seu noivo, o seu namorado, aqueles que você convive, você está caindo nesse pecado que é respeito humano. E olha o que a igreja nos ensina. As pessoas têm vergonha de expressar os seus sentimentos religiosos e piedosos, porque com isso são escarnecidas. E o que é uma pessoa escarnecida? É uma pessoa zombada e é uma pessoa ridicularizada. Então,
Muitas mulheres têm vergonha, têm medo, não se atrevem a manifestar os seus sentimentos religiosos e piedosos, porque muitas vezes são escarnecidas, são zombadas, são ridicularizadas. Eu quero dizer para você, mulher, que você não tenha medo de ser zombada, que você não tenha medo de ser ridicularizada, que você não tenha medo de repente, você chegar numa roda de pessoas, as pessoas dizerem, ia lá, fica quietinha agora, a Valéria chegou, fulana chegou. Você não precisa ter vergonha, você está amparada pela palavra de Deus em Gálatas 6:7. Por isso, anote aí, Gálatas 6:7, e a palavra vai dizer assim, não erreis, Deus não se deixe escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifarás. Então, nós estamos amparadas pelo poder de Deus. Deus não se deixa escarnecer. As pessoas podem até pensar que vão zombar de você, que vão ridicularizar você, que você vai se sentir diminuída, que você, ao se sentir diminuída, você vai deixar de falar de Deus, você vai deixar de ser de Deus. As pessoas podem até pensar dessa forma. Mas a palavra de Deus diz que você não se preocupe, que você, sendo de Deus, Deus não se deixa escarnecer. E aquilo que essas pessoas estão ceifando, aquilo que essas pessoas estão semeando, essas pessoas vão ceifar. Então, se essas pessoas estão zombando de você, essas pessoas estão ridicularizando você, elas também vão ser zombadas e ridicularizadas dentro daquilo que o Senhor Jesus achar que seja conveniente, que elas também ceifem aquilo que semearam. Então, minha amada mulher, não diga, não tenha medo de manifestar os seus sentimentos religiosos. Não tenha medo de dizer que você é de Deus. Não tenha medo de professar a fé que você acredita. Não tenha medo de dizer aquilo que a igreja diz. Não tenha medo de pregar, de anunciar o evangelho. Não tenha medo de falar a verdade. Não tenha respeito humano para com as pessoas. Fale o que você acredita, expresse o que você acredita, manifeste o que você acredita, bem claro, com amor, com clareza, com prudência, respeitando a dignidade das pessoas, mas respeitar a dignidade não significa ter respeito humano. O respeito humano é quando você deixa de expressar aquilo que você acredita, aquilo que você professa, por conta de medo de ser escarnecida. Então, a palavra de Deus diz para você, mulher, Gálatas 6:7, não erreis. Deus não se deixa escarnecer. Amém? Aquilo que Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso o homem ceifará. Então, minha querida, amada amiga mulher, irmã mulher, não tenha medo de ser escarnecida. Como diz as Escrituras, não erreis, porque o teu Deus não se deixa escarnecer, amém? Você está amparada e protegida pela fé que você acredita. E ainda mais, o respeito humano é a vergonha daquele que não se atreve a manifestar os seus sentimentos religiosos e piedosos, porque com isso é insultado. O que é insultado? Atacado com palavras, modos ofensivos, ultrajado, afrontado, ofendido. Então, nós mulheres não podemos permitir ser tomadas pelo respeito humano, ser tomadas pelo medo de manifestar os nossos sentimentos religiosos e piedosos, porque somos insultadas, porque somos atacadas com palavras, porque somos ofendidas, porque somos ultrajadas, porque somos afrontadas. Não. A palavra de Deus também garante a você, mulher, 1 Pedro 2:23, anote aí para você depois meditar. 1 Pedro 2:23. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Isso é o que a palavra de Deus sobre Jesus. Jesus também foi insultado por fazer a vontade do Pai. Jesus também foi atacado com palavras, com modos ofensivos, foi ultrajado, foi afrontado, foi ofendido. Mas a palavra de Deus diz que quando Jesus era insultado, ele não revidava. Quando ele sofria, ele não fazia ameaças,
mas se entregava àquele que julga com justiça. E é isso que nós, mulheres de Deus, precisamos fazer. Perante os nossos filhos, perante os nossos esposos, perante até mesmo os nossos irmãos da igreja, as pessoas que nos rodeiam, os nossos familiares. Nós não podemos ter medo de ser insultadas. Nós não podemos amar, assim como a palavra do Senhor diz, se você for insultada, siga o que 1 Pedro 2,23 diz. Se você for insultada, não revide, silencie. Simplesmente acredite naquilo, professe aquilo que você acredita, não tenha medo de ser verdadeira, não tenha medo de ser uma mulher de fogo, não tenha medo de ser uma mulher de Deus. Quando você for insultada, não revide. Quando você sofrer, quando você for ofendida, ultrajada, quando te atacarem com palavras, com modos ofensivos, porque você manifesta a sua fé, porque você acredita em Deus, porque hoje você lê as escrituras, reza o texto, vai à missa, vive o sacramento, porque hoje você serve a Deus na igreja. Quando você sofrer pelo nome de Jesus, não ameace, mas faça aquilo que a palavra de Deus diz. Não ameace, porque muitas vezes as mulheres, né, de Deus, não só mulheres, mas todos aqueles que acreditam em Deus, usam da palavra de Deus para se defender, para se proteger, né? Olha, você vai ver, ai daqueles que põem a mão no ungido de Deus, eu sou a pupila dos olhos de Deus. Nós sabemos que tudo isso é verdade, mas você não precisa ameaçar as pessoas com a palavra. A única coisa que você, mulher de Deus, tem que fazer é se entregar àquele que julga com justiça. É Deus que julgará aqueles que te insultam. É Deus que julgará aqueles que te atacam com palavras, com modos ofensivos, com aqueles que te ultrajam, que te afrontam, com aqueles que te ofendem. É Deus que vingará em você a sua fé. Por isso, assim como a Escritura diz, quando você for insultada, atacada com palavras, modos ofensivos, quando você for ultrajada, afrontada, ofendida, não revide. Quando você sofrer por isso, não faça ameaças, mas simplesmente se entregue àquele que te julga com justiça. Amém? Isso são direções para você, mulher. Para você poder sustentar a sua casa na fé, para você ser uma mulher de adoração, para você ser uma mulher de oração, para você ser uma mulher de fogo, para você realmente poder perseverar na presença de Deus, para que você realmente vença em Deus, com as promessas que Deus tem para você. Deus tem promessa para nós somos mulheres da palavra, nós somos mulheres da promessa de Deus, nós acreditamos no fogo de Deus, nós acreditamos que nossa família é sustentada pela força da nossa oração, nós acreditamos, amado, em tudo aquilo que Deus nos conferiu. Por isso nós não temos respeito humano, nós respeitamos a dignidade das pessoas, nós amamos as pessoas, mas respeito humano não. Nós não temos medo de dizer aquilo que acreditamos, de professar a nossa fé, de andar na modéstia, de usar véu, de rezar texto, de ir à missa, de obedecer aos sacerdotes, de obedecer aos bispos, de viver as escrituras, o magistério da igreja, sagrada tradição. Nós não temos medo de falar de Deus, nós não temos medo de orar, nós não temos medo de suplicar, de pedir, de nos humilhar na presença de Deus. Não, nós somos mulheres de Deus. E olha ainda o que a igreja nos ensina. Nós, muitas vezes, temos vergonha de manifestar aquilo que os nossos sentimentos religiosos e piedosos, porque somos perseguidas. E o que é uma pessoa perseguida? É uma pessoa importunada, prejudicada, atormentada. Nós não podemos ter medo de ser perseguidos, porque nós também somos amparadas pela palavra de Deus. Salmo 119, versículo 86. Anote aí para você. Salmo 119, versículo 86. Todos os teus mandamentos são verdade, e sem razão me perseguem. Socorre-me, Deus. A mulher de Deus não tem respeito humano, não tem medo de manifestar os seus sentimentos religiosos, piedosos, não tem medo de ser de Deus, porque vive Salmo 119, 86, acredita que todos os mandamentos de Deus são verdades e sem razão nos perseguem. Por isso nós pedimos o socorro de Deus. A mulher de Deus que não tem respeito humano, que não deve ter respeito humano, deve amar as pessoas, respeitar a dignidade das pessoas, mas não tem respeito humano, que é o quê? A falta de manifestação, a vergonha de ser mulher de Deus. Essa mulher é amparada pelas escrituras. Salmo 119, 86, todos os teus mandamentos são verdade, sem razão me perseguem. Socorre-me, ó Deus. Você, mulher, é socorrida por Deus.
Você, ao gritar pelo socorro de Deus nas perseguições, porque você é uma mulher de Deus, porque você é contra o aborto, porque você é contra as pílulas anticoncepcionais, porque você é contra o homossexualismo, porque você é contra a pedofilia, porque você é contra todas essas barbaridades, a ideologia de gênero, porque você é contra aqueles que não obedecem à fé cristã, porque você é contra aqueles que são desobedientes. Isso tudo, meu amado, minha amada mulher, você vai ser socorrida porque você acredita que todos os mandamentos de Deus são verdades. E muito mais que ser contra tudo isso, você é a favor dos mandamentos de Deus. Então, ser uma mulher de Deus não é ser contra, simplesmente ser contra as coisas do mundo, mas é ser a favor de Deus. Muito mais que ser contra as ideologias mundanas, nós somos a favor dos mandamentos de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Então, mulher, que você possa entender que o respeito humano é a vergonha de expressar a sua fé. Você, mulher de Deus, seja uma mulher da palavra. Um novo jeito de ser mulher. Seja uma mulher da sagrada tradição, da sagrada escritura, do magistério da igreja. E corra para os braços de Deus. Amém? Segunda parte, natureza do respeito humano. De onde vem a natureza do respeito humano? Provém, o respeito humano precisa ser precedido pelo respeito divino. O respeito humano precisa ser precedido pelo respeito divino. O respeito divino nos coloca na presença de Deus, a quem devemos conhecer, amar e servir, porque é nosso Criador, Senhor, Juiz e Remunerador. Aquilo que nós chamamos respeito humano, ele precisa ser precedido pelo respeito divino. Ao respeitar Deus, nós não teremos respeito humano. Nós não teremos vergonha de manifestar a nossa fé. Porque nós temos um Deus ao qual devemos conhecer. Após conhecer, devemos amar. E após amar, devemos servir. E esse Deus que nós conhecemos, que nós amamos, que nós servimos, Ele é nosso Criador, Ele é nosso Senhor, Ele é nosso Juiz e Ele é o nosso remunerador. Então você, mulher, antes de ter vergonha de expressar sua fé, você precisa respeitar a Deus. Porque quando você respeitar a Deus, assim como a palavra de Deus diz em 1 João, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Porque o medo envolve castigo e aquele que é perfeito, aquele que tem medo não é perfeito no amor. Então é preciso lançar fora o medo, é preciso lançar fora o respeito humano, é preciso lançar fora o medo de manifestar aquilo que nós acreditamos, o medo de ser mulheres de Deus. É preciso lançar tudo isso fora e tomar posse do Deus Criador. O que é o Deus Criador? É aquele que cria, a divindade criadora, é o primeiro inventor e é o primeiro autor. Então, nós, mulheres de Deus, acreditamos que temos um Deus criador, um Deus que nos criou. Nós somos criadas por Deus, nós viemos dele, para ele nós vamos voltar. Assim como diz Salmo 95, versículo 6. Vinde, prostrados, adoremos, de joelhos diante do Senhor que nos criou. A mulher de Deus, a mulher que não tem respeito humano, que não tem vergonha de ser de Deus, que não tem vergonha de manifestar os seus sentimentos religiosos e piedosos, ela se prostra em adoração, de joelhos diante do Deus que a criou. Ela acredita que quem a criou foi Deus. Assim como hoje as ideologias mundanas, né? A ideologia de gênero diz que nós podemos aí nos reconstruir a nossa sexualidade. Amada, a mulher de Deus, ela não perde tempo tentando se reconstruir. Nós não temos mais tempo para ficar nos reconstruindo. Nós não precisamos nos reconstruir. Nós somos mulheres, nós temos um Deus criador, Ele nos criou, Ele é o Deus perfeito, Ele nos fez com muito amor, com muita graça, Ele nos deixou, Ele nos permitiu ser batizados no Espírito Santo, Ele nos permitiu ser de Deus. Nós temos um Deus criador, e porque nós acreditamos na nossa criação, porque nós acreditamos que somos mulheres de Deus, porque nós acreditamos que nós temos um Deus criador, nós somos criadas por Ele, nós amamos ser mulheres, nós queremos ser mulheres de Deus, nós nos prostramos ajoelhadas em adoração a Deus. Olha que coisa maravilhosa. Quando você obedecer ao Deus Criador, amar ao Deus, quando você conhecer o Deus Criador, amar o Deus Criador, você poderá servir ao Deus Criador. Olha que coisa maravilhosa. Que você possa, mulher de Deus, respeitar a sua criação. Você é mulher,
Você não precisa se tornar outra coisa, não. Você é mulher, Deus te ama, Deus te fez assim. Ame aquilo que você é, ame aquilo que Deus te fez, se respeite, se valorize. Permita que o Espírito Santo venha e realmente, assim como diz, os pensamentos mundanos, né? Não. Você precisa aceitar as coisas como elas são. Sim, é verdade. Eu concordo com vocês aí do mundo que dizem, não, você tem que respeitar como eu sou. Por isso eu digo para você, vocês precisam nos respeitar. Nós não nos reconstruímos, nós não precisamos reconstruir a nossa sexualidade, não, nós somos mulheres. Ele nos fez mulher e nós amamos a nossa condição feminina, nós amamos ser mulheres, nós amamos viver aquilo que as escrituras dizem sobre as mulheres, que mulheres se prostram em adoração, que mulheres adoram a Deus, que mulheres oram ao Senhor Jesus. Isso é maravilhoso, isso é grandioso, isso é poderoso, isso é santo. Por isso nos respeitem. Por isso, nos aceitem como somos. Não queiram que nós sejamos aquilo que nós não somos. Nós não somos homens, não. Nós não somos bichos, não. Nós não somos animais, não. Nós não somos prostitutas, não. Nós não somos. Nós somos mulheres. Mulheres de Deus. Mulheres que foram chamadas por Deus para se prostrarem em adoração de joelhos diante dele. Por isso, nos respeitem. Nós somos mulheres de Deus. Precisamos conhecer a um Deus que é Senhor. A mulher de Deus, ela conhece, ela tem Deus como Senhor. O que é Senhor? É proprietário, dono absoluto, soberano, chefe, pessoa nobre, de alta consideração. A mulher de Deus tem Deus como proprietário, como seu dono absoluto, como seu soberano, como seu chefe, como uma pessoa nobre, como uma pessoa de alta consideração. A mulher de Deus considera Deus. A mulher de Deus não coloca Deus à parte da vida dela, do lado da vida dela. Não, o senhor fica aí. Quando eu precisar, eu chamo. Não, a mulher de Deus obedece ao seu Senhor. A mulher de Deus é dono. Deus é seu dono. Ela é propriedade de Deus. E Deus é o seu proprietário. Assim como diz Gênesis 49, versículo 18. Tua salvação espero, ó Senhor. A mulher que tem Deus como Senhor, como proprietário, como dono absoluto, como soberano, como chefe, como pessoa nobre, de alta consideração, ela tem da parte de Deus a salvação. Tua salvação espero, ó Senhor. Ela pode esperar ser salva. Nós, mulheres de Deus, nós não temos medo de expressar a nossa religião, nós não temos medo de expressar a nossa fé, nós não temos medo de expressar a nossa piedade, porque nós esperamos a nossa salvação. Porque nós temos um Deus que nos salva, porque nós temos um Deus que é Senhor. O Senhor é dono absoluto da nossa vida, Ele é nosso chefe, nós obedecemos a Ele. Nós somos fiéis aos nossos esposos porque nós obedecemos a Deus. Não é porque nós somos careta, não é porque nós somos para trás, não é porque nós somos retrógradas, não. Nós somos fiéis ao nosso esposo, nós honramos a nossa casa, nós honramos a nossa família, nós honramos os nossos filhos, nós educamos ele na moral cristã, não porque nós somos obrigadas, não, mas porque nós temos Deus como Senhor e esperamos dele a nossa salvação. A mulher de Deus, ela não vive só para este mundo. A mulher de Deus, ela vive neste mundo com um olhar no céu. A mulher de Deus, ela vive neste mundo e quer levar sua família para o céu. A mulher de Deus, ela vive nesse mundo e quer levar seu filho para o céu. A mulher de Deus, ela se preocupa com a educação do seu filho, com a construção da sua casa. A mulher de Deus, ela se preocupa com a limpeza da sua casa, com a roupa do seu marido, com a condição dos seus filhos. A mulher de Deus, ela se preocupa com ela mesma. A mulher de Deus, ela quer crescer em sabedoria, estatura e graça. A mulher de Deus espera a sua salvação em Deus. E conhecendo Deus como Senhor, conhecendo e amando Deus como Senhor, nós podemos servir a um Senhor. Por isso, a igreja nos ensina que antes o respeito divino precisa preceder aquilo que nós chamamos de respeito humano. Porque se nós somos incendiadas pelo Deus Criador, pelo Deus Senhor, nós não teremos medo de professar, de manifestar a nossa religiosidade, a nossa piedade. Nós não teremos medo de ser mulheres de Deus, de seres mulheres de Deus, mães de Deus, filhas de Deus. Nós não temos medo. Nós assumimos a nossa fé, nós proclamamos aquilo que nós acreditamos. E para
A mulher de Deus também precisa conhecer e amar a um Deus remunerador. O que é um Deus remunerador? É aquele que é capaz de remunerar, de recompensar, em que há remuneração ou lucro. É isso mesmo que eu estou dizendo para você. Nós, mulheres de Deus, temos um Deus remunerador. O nosso Deus é o Deus de recompensa. O nosso Deus é o Deus de lucro. O nosso Deus é aquele que honra aquele a que ele serve. O nosso Deus é aquele que dá com alegria aquelas que servem a Deus. Nós não temos medo de ser de Deus. Por isso, Colossenses 3, 23, 24, receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, Senhor, que vocês estão servindo. Olha o que a palavra de Deus diz, Colossenses 3, 23 e 24. Não tenha medo, vocês estão servindo a Cristo, vocês estão servindo a Deus, o Senhor. Por isso, vocês receberão do Senhor a recompensa e a herança. Não tenha medo, porque você será remunerada por lançar fora o medo, lançar fora o respeito humano e manifestar a sua fé, a sua religiosidade, a sua piedade diante dessa nação, dessa geração pecaminosa, como diz as Sagradas Escrituras. Por isso, mulher bigmia, recupere a identidade da mulher cristã. Seja uma mulher de fogo, do fogo do céu, para que você possa realmente aí lançar fora o medo, temer a Deus acima de todas as coisas, e antes do respeito humano, você terá o respeito divino. Seja incendiada pelo poder de Deus, para que você seja uma mulher de fogo para a glória do nome de Jesus. Vou deixar aí um link para você, que você possa aí entrar nessa enquete, votar nessa enquete, que nós vamos aí programar algo para nós mulheres, em cima das respostas que vocês mulheres derem para nós, amém? Por isso agora feche seus olhos, abaixe sua fronte, e nós vamos rezar para a glória de Deus. Pai amado, em nome de Jesus e por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, dos anjos e santos em comunhão com Cristo, e especialmente hoje, na quaresma de São Miguel Arcanjo, por intercessão do anjo da guarda, de toda mulher que estiver vendo essa programação e ainda for ver, de todo homem que também esteja vendo e ainda for ver essa programação. Eu quero te pedir, Pai amado, em nome de Jesus e pela intercessão da bem-aventurada Virgem Santíssima, que o Senhor, que nós possamos ser atrevidas, que nós possamos deixar aos teus pés hoje a vergonha de manifestar os nossos sentimentos religiosos e piedosos. Que nós não tenhamos medo de ser escarnecidas, zombadas e ridicularizadas, porque a tua palavra está escrita em Gálatas 6:7. Não erreis, Deus não se deixe escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifarás. Que nós não erremos, Senhor, que o Senhor estipe para longe de nós todo o erro nessa noite. Pois o Senhor não se deixa escarnecer, por isso mesmo zombadas, mesmo ridicularizadas, mesmo muitas vezes escarnecidas, não é a nós que as pessoas escarnecem, mas é a ti, Jesus. E o Senhor não se deixa escarnecer, por isso tudo aquilo que eles semearem em nós, eles vão ceifar, Jesus. Senhor, nós queremos também, Jesus, dizer que não temos medo de ser insultadas, atacadas com palavras, com modos ofensivos, ultrajadas, afrontadas, ofendidas, porque está escrito em 1 Pedro 2:23, quando nós somos insultadas, Senhor, o Espírito Santo não nos deixará revidar. Quando nós sofremos por causa do teu nome, o Espírito Santo não nos deixará fazer ameaças, mas o Espírito Santo nos levará a nos entregar àquele que julga com justiça. É o Senhor que julgará em nós, é o Senhor que julgará através de nós. O que fazem contra nós é contra ti que fazem. O que fazem contra as mulheres femininas, as mulheres cristãs, as mulheres que buscam andar sobre as virtudes de Nossa Senhora, é contra ti que fazem. E é o Senhor quem julgará, Senhor. Nós não temos medo de ser perseguidas, importunadas, prejudicadas, atormentadas, porque sobre nós está Salmo 119:86, assim está escrito: todos os teus mandamentos são verdade, e sem razão nos perseguem. Por isso nos socorre, Senhor. Socorre a todas nós mulheres que hoje somos, Senhor, escarnecidas, insultadas, perseguidas, zombadas, ridicularizadas, atacadas com palavras, modos ofensivos, ultrajadas, afrontadas, ofendidas, importunadas, prejudicadas, atormentadas, quer por nossos maridos, nossos filhos, nossos familiares, nossos irmãos da igreja, quer pelas pessoas que ainda não te conhecem, aqueles que já te conhecem, aqueles que já passaram de ti, seja por quem for, Senhor, que essas situações aconteçam. Nós queremos cumprir a tua palavra que diz: nós não vamos errar, os teus mandamentos são verdade. É o Senhor que nos julga com justiça. É o Senhor, Deus,
que fará com que todas essas pessoas semeiem, ceifem aquilo que elas semearam. É o Senhor que nos socorrerá para a glória do teu nome. Nós temos a ti como nosso Criador, Senhor. Por isso, está escrito, Salmo 95:6, nós prostraremos, te adoraremos de joelhos diante do Senhor que nos criou. Está escrito em Gênesis 49:18, a nossa salvação nós esperamos, ó Senhor. Está escrito em Isaías 16, capítulo 5, um poder real vai se instalar, alicerçado na misericórdia. Quem o ocupar será o legítimo sucessor na tenda de Davi, em julgar, promover o direito e manifestar a justiça sem delongas. Assim, Senhor, nós temos a ti como juiz. É o Senhor o nosso poder real. É o Senhor que se instalou alicerçado na misericórdia, Senhor. É o Senhor que ocupou o trono. O Senhor é o legítimo sucessor de Davi. É o Senhor que julga e promove o direito e ministra com justiça, Senhor, sem delongas. Nós temos a ti como um Deus remunerador. Nós receberemos de ti a recompensa e a herança. Tu és Cristo, nosso Senhor. É o Senhor que nós servimos, por isso nós acreditamos em ti. Senhor, que todas as mulheres que ouvirem essa live possam ser incendiadas pelo fogo de Deus. Levanta, Senhor, mulheres da palavra, mulheres bigmia. Que as mulheres bigmia recuperem a dignidade da mulher cristã. Levanta, Senhor, uma nova geração de mulheres, mulheres segundo o coração de Deus, mulheres segundo as virtudes de Nossa Senhora, segundo o modelo da Igreja Católica Apostólica Romana. Registra, Senhor, levanta mulheres de fogo, que nós possamos escrever uma nova história, que nós possamos alcançar da parte de Deus a vitória. Por isso, amado Deus, nós somos inteiramente tuas, para a glória do teu santo nome. Tu és o nosso Criador, o nosso Senhor, o nosso juiz e o nosso remunerador. Nós, antes do respeito humano, nós temos o respeito divino. E lançamos fora nessa noite, renunciamos a todo respeito humano, a todo medo, Senhor, a todo medo de manifestar a nossa religiosidade, a nossa fé, a nossa esperança, a todo medo, Senhor, de manifestar a nossa piedade, para a glória do teu santo nome. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amadas, que Deus abençoe você. Vou deixar aí o nosso contato para você quiser aí fazer retiro para mulheres, formações, aprofundamento. Estamos aí à sua disposição. Vou deixar o nosso contato para você. Vou deixar aí a enquete para que você possa votar. E ajude-nos a divulgar essa live. Divulgando essa live, compartilhando, você é um missionário discípulo um discípulo missionário do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, vamos incendiar a nossa nação, homens e mulheres, segundo o coração de Deus. Que Deus abençoe você. E quero dizer aqui agora para você, homem, que está vendo essa live, e você vai ver, que você escolha para estar ao teu lado uma mulher que seja segundo o coração de Deus. Uma mulher da palavra, uma mulher bigmia. Que Deus abençoe você. Salve Maria Puríssima. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Amém. Jesus, Maria e José, a nossa família vossa é.